e aí eu já começo aqui, o bastidor que eu vou discutir com o Américo em instantes, vai fazer questão de refazer esse aceno à necessidade de diálogo. Conversando com quem está assessorando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na diplomacia dentro do Palácio do Planalto, fica muito claro qual é o raciocínio do Lula, que está sendo o Lula mais pragmático que é possível se ter num cenário como esse, né, de decisão aí de não alinhamento à Ucrânia e à política ocidental, como a gente disse, né, e disse inclusive ao próprio presidente, ele está indo na contramão das principais potências do mundo ao buscar esse caminho do meio. E o que eles estão dizendo, né? É preciso, para entender um pouco qual é a cabeça de Luiz Inácio Lula da Silva e dos principais conselheiros dele. A guerra é uma situação que está dada. Seguir apontando os culpados não vai solucionar o problema. Todo mundo sabe que o agressor é a Rússia. Todo mundo sabe quem foi o agressor e desmotivadamente. Isso não está mais em questão. Ponto 1. Ponto 2, ficar apontando o dedo não vai resolver, e em especial não vai resolver no curto prazo. Olaf Scholz estava falando agora, o Américo, que é o chanceler da Alemanha, está dizendo, olha, minha preocupação é com quanto tempo essa guerra vai durar. Essa também é uma preocupação do Lula, que quer fazer 40 anos em 4, como ele disse aqui pra gente na entrevista na semana passada. Então, qual é a principal preocupação do Lula? A instabilidade econômica global. Falando com a assessoria do Palácio do Planalto, gente que está ali na diplomacia e está ajudando o Luiz Inácio Lula da Silva, eles dizem o seguinte, olha só, tem o caos humanitário, as gerações de órfãos, você tem os milhões que saíram da Ucrânia por causa do conflito, tem a quebradeira cultural, tem todo o prejuízo material e humano, ele é palpável, ele é real e ele é o grande fator a ser considerado na condenação à agressão russa. Mas tem outras duas consequências práticas da guerra. Uma instabilidade brutal no mercado de alimentos e uma instabilidade brutal no mercado de energia. Dois fatores que alteram o resultado da economia global e o Brasil não é uma ilha, está inserido nisso. Então é para isso que precisa ter um mínimo equilíbrio. E é isso que Lula está buscando, um mínimo equilíbrio. Termos. O fato da Rússia ter respondido ao aceno do Luiz Inácio Lula da Silva hoje, dizendo ter tomado conhecimento das declarações dele, e a última declaração do Lula foi exatamente para a CNN Brasil, na qual ele detalhou exatamente o que ele pensa e qual é o plano dele, o fato da Rússia ter respondido a esse aceno lança foco sobre essa votação hoje no Conselho Geral na Assembleia Geral da ONU, onde o Brasil vai votar favoravelmente ao cessar-fogo, condenar as hostilidades, mas pedir para que todos olhem para diante, buscando um acordo de paz. E dois, esse é o grande foco. O aceno da Rússia hoje joga para outro patamar a já muito importante visita de Lula a Pequim. Lula vai no dia 28 de março à China conversar com Xi Jinping, o presidente do chinês. E essa conversa vai tratar de guerra. Quem disse isso? O próprio Luiz Inácio Lula da Silva, a CNN e a mim na semana passada. Lula vai sentar com Xi Jinping agora com outra cartada. Olha, veja, a Rússia e a China está sendo uma parceira, essa sim, ativa, estratégica para a Rússia, porque está evitando o sufocamento econômico dos russos depois do mega boicote mundial por conta da guerra. A China, o Lula pode chegar com essa cartada. Olha, os russos estão dizendo que estão ouvindo, vamos junto. Chega nesse barco, aí o barco fica bem pesado. Joga para outro patamar o destino e o olhar do mundo, não só do Brasil, para Luiz Inácio Lula da Silva. Para fechar aqui o bastidor, né? Lá corre nos corredores do Palácio do Planalto, né? Quando eu trabalhava em coluna, a gente escrevia entre ouvido nos corredores, né? Porque aquela conversa de canto de orelha ali, muita provocação, né? Primeiro, sobre os analistas, né? Aqui no Brasil, que sempre disseram, olha, Lula está superestimando a própria capacidade de influenciar em conflitos de escala global. A Rússia vem e fala, não, ele é um player e ele está aqui. Independentemente das intenções ou não, isso joga o cara numa outra condição de negociação. E aí, hoje, nos corredores do Palácio, tá aquela coisa, né? Quem te viu, quem te vê. Você que achava que não ia para lugar nenhum, agora tá aí o Brasil no holofote e uma senhora cartada para Lula voltar da China com um avanço importante nesse projeto dele de voltar a ser protagonista da política global. Eu vou chamar o Américo e eu vou chamar o Yuri Pita também,
para a gente tratar desse assunto, porque, meninos, é isso, né? Tá com um certo gostinho, Américo, de, tá vendo, né? Você achava aí, é a coisa do cachorro, síndrome de cachorro vira-lata, né? Então, eles sempre tiveram esse discurso e agora hoje com essa cartada, independentemente dos motivos, né? Mostrando aí que Lula acertou, pelo menos, ao apostar que conseguiria ser ouvido, digamos assim, ou que teria, né, alguma resposta, e vai ter. Eu já trago o bastidor sobre Luiz Inácio Lula da Silva e Volodymyr Zelensky, mas eu quero ouvir o Américo sobre isso. Você tem razão, Dani. A China é potencialmente um grande parceiro nessa conversa, porque ela tem um acesso muito amplo aos russos, ao presidente Vladimir Putin, e essa posição que eles externaram hoje na Assembleia Geral da ONU é muito similar à posição que o Brasil também está refletindo pelo bastidor que você acabou de trazer. É, de fato, um grande alívio, talvez, até para a diplomacia brasileira, esse reconhecimento russo, porque é esse o objetivo da diplomacia nesse governo, é tentar fazer com que o Brasil tenha mais peso nas discussões internacionais, seja mais ouvido. A gente não pode deixar de lembrar que uma das grandes questões diplomáticas do Lula, quando ele já foi presidente e agora de novo, é a questão do Brasil ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Só vai conseguir ter isso se tiver realmente voz nas grandes questões internacionais. E não existe, nesse momento, nenhuma questão internacional mais importante que a guerra na Ucrânia, por todas as razões que você colocou, inclusive do impacto econômico. Então seria excelente tentar se resolver a guerra rapidamente. O problema é que, e essa é a visão muito dos diplomatas ocidentais, conversei aqui, por exemplo, com diplomatas britânicos e cheguei a conversar com alguns diplomatas americanos, eles não acreditam que o Vladimir Putin, por toda a experiência que eles têm lidando com ele, que ele vá sentar à mesa de negociação, a não ser que ele esteja prestes a perder a guerra. Por isso eles continuam insistindo na questão das armas, na questão de treinamento aos militares ucranianos, a questão de ajuda humanitária à Ucrânia, que essa é fundamental, obviamente, esse é o principal aspecto medonho aí dessa guerra, né, o sofrimento humanitário. Mas eles estão convencidos que o Putin não vai sentar à mesa só com palavras bonitas. Ele vai só topar, fazer algum tipo de negociação se o exército dele estiver prestes a perder. E o Biden tem dobrado essa aposta, inclusive. Então, o Lula está querendo aí arrumar um outro caminho. Acho que, do ponto de vista do peso brasileiro, é uma vitória, sem dúvida nenhuma. E a China é um outro país que vai ter um grande peso em qualquer negociação futura de paz. Então, essa viagem, você corretamente diz, a viagem do presidente Lula em março para Pequim vai ser muito importante nesse aspecto, fora todos os outros aspectos, obviamente, das relações comerciais entre Brasil e China.